A Segunda Guerra Mundial colocou em campos opostos todas as grandes potências da época. De um lado ficou o eixo, com a Alemanha, Itália e Japão, e do outro os aliados, com a França antes de ser ocupada, a Grã-Bretanha e, a partir de 1941, a União Soviética e os Estados Unidos. Além, claro, da China, que já estava lutando contra o Japão desde antes da guerra. Mas teve muito mais gente participando desse conflito, como as colônias dos envolvidos, que ajudaram com os recursos, os soldados e bases militares que puderam oferecer. Foi assim que mais de 1 milhão de soldados africanos lutaram tanto na África quanto na Europa e no Japão. Fora das colônias, participaram da guerra também dezenas de estados com menor poderio militar e econômico, mas que, vistos em conjunto, foram essenciais. A Hungria e a Romênia contribuíram ao lado do eixo, que recebeu também o apoio de movimentos nacionalistas de diversos países independentes e das colônias britânicas. Foi o caso da Índia, onde uma parte importante do movimento de independência lutou em colaboração com o eixo para derrotar os colonizadores. Os aliados também contaram com a ajuda da Austrália, Canadá, Grécia, Etiópia, Iugoslávia e, claro, o Brasil. Então, hoje vamos entender como é que o Brasil foi parar na Segunda Guerra ou como a Segunda Guerra chegou no Brasil. Nessa época, o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que assumiu após a Revolução de 30 e ampliou seus poderes por meio de um golpe de Estado em 1937. Ideologicamente, sua ditadura não estava lá muito longe do que defendia Mussolini na Itália. Afinal, era um regime nacionalista, autoritário e anticomunista. Entretanto, ele antagonizava com os movimentos brasileiros mais aliados ao fascismo. Por exemplo, tornou-se inimigo dos integralistas, que ganharam força no Brasil nos anos 30, com direito a grupos paramilitares uniformizados de fascistas tropicais exaltando seu líder. Seu líder, no caso, era Plínio Salgado, que chegou a contar com cerca de 80 mil partidários. Além dos integralistas, também existiam no Brasil organizações nazifascistas em colônias de imigrantes. Com mais de 2.800 filiados em 17 estados, o Brasil teve a maior seção do partido nazista fora da Alemanha, o que não significa que os imigrantes aderiram em massa ao nazismo. Era coisa de 5% das pessoas que de fato se alinhavam com esse tipo de ideologia. Mas, mesmo sendo minorias que não chegaram a tomar o poder, os integralistas e os nazistas do Brasil deram muito trabalho, especialmente os grupos paramilitares de Plínio Salgado, que chegaram a atacar manifestações de esquerda e tentarem um golpe de Estado em 1938. Vargas era uma figura muito ambivalente e, mesmo usando de políticas fascistas para fortalecer seu regime populista e autoritário, o governo não se aliou com o eixo quando começou a guerra. O que Vargas procurou fazer foi se manter neutro, por vários motivos, mas em especial para preservar o país da guerra e tirar proveito da desestruturação econômica que o conflito trazia em outras partes do mundo. Mas essa neutralidade não funcionou até o fim da guerra. E na hora de escolher para que lado o Brasil ia, contou mais com a afinidade comercial do que com a ideológica. No começo de 1942, pressionado pelos Estados Unidos, permitiu o estabelecimento de bases americanas em Fernando de Noronha e em pontos da costa do Nordeste. Os Estados Unidos eram, naquele contexto, o país que mantinha mais relações comerciais com o Brasil e a potência que tinha maior poder de fazer estrago por aqui. E, mesmo sem declarar oficialmente guerra, a permissão para o uso militar do território pelos aliados colocou o Brasil na mira dos submarinos alemães e italianos. Navios comerciais brasileiros começaram a ser afundados na costa do país, pois eles levavam suprimentos para que o Reino Unido resistisse às investidas pesadas de Hitler. A morte de brasileiros gerou comoção, fortalecendo a pressão interna para que o Brasil entrasse na guerra. Foi neste contexto que, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra às potências do eixo, mas, na prática, a declaração não significou muita coisa. Por mais 2 anos, o Brasil nem atacou nem teve que se defender de ameaças mais sérias. E nessa época, diziam as más línguas que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil mandar um soldado para lutar na Europa. Mas os protestos começaram a exigir o envio de uma força expedicionária para o fronte europeu. Os aliados, que já tinham perdido milhões de soldados na guerra, adoraram a ideia. E então, em julho de 1944, passou-se a mandar para a Europa soldados conhecidos como pracinhas, da Força Expedicionária Brasileira. Ou seja, a cobra foi fumar. A FEB, composta com um pouco mais de 25 mil militares do Exército e da Força Aérea, era uma tropa bem pequena se comparada às grandes potências, mas, ao lado de diversos outros países aliados, contribuíram para operações que impuseram a derrota final do eixo. Os combatentes da FEB foram travados na Itália, nas 2 últimas fases da guerra lá: o rompimento da linha gótica, que era um sistema de defesa do norte da Itália, com o intuito de impedir ou retardar o avanço dos aliados rumo à Alemanha, e a ofensiva final contra o fascismo italiano. Naquela altura do campeonato,
campeonato, Mussolini já tinha apanhado na África, na Sicília, no sul da Itália e em Roma, onde chegou a ser preso e depois resgatado por alemães. Quando os pracinhas chegaram, ele ainda estava vivo, resguardado na cidade de Saló. A FEB lutou lado a lado com soldados de vários países, já que, além do Brasil, diversos outros governos haviam se juntado aos aliados, principalmente a partir de 1941. Nessa época, o fronte de batalha italiano era uma verdadeira Torre de Babel, com brasileiros, gregos, sul-africanos, canadenses, poloneses, indianos, neozelandeses. As tropas brasileiras ajudaram a forçar o recuo da linha de defesa dos batalhões alemães e italianos na Cordilheira dos Apeninos, até o final da guerra na Europa, em maio de 45. Mas isso aí foi na Europa. Já dentro do Brasil, a Segunda Guerra teve outros conflitos. A declaração de guerra ao eixo, em 1942, fez com que todos os alemães, italianos e japoneses fossem suspeitos de colaborar com o inimigo, o que aumentou tanto o preconceito da população com os imigrantes, quanto as políticas de Estado negativas nesse sentido, o que foi um imenso problema. Afinal, o Brasil tem as maiores populações de origem italiana e japonesa do mundo, além de uma extensíssima colônia alemã. Os imigrantes sofreram diversas formas de repressão. Associações, jornais e rádios foram fechados. As pessoas foram proibidas de falar ou ensinar seus idiomas de origem. Houve prisões, houve deportações. Existia gente nessas colônias que simpatizava com os regimes nacionalistas e autoritários que estavam em guerra com o Brasil? Sim, mas eram minorias. Ainda assim, a repressão do Estado e o preconceito difundido entre a população cresceu. Foi nessa época, por exemplo, que o Clube Germânia, que congregava alemães e imigrantes em São Paulo, teve que mudar seu nome para Clube Pinheiros. A mesma coisa aconteceu com times de futebol, que tinham sido fundados por imigrantes nesses países. Em 1942, logo depois da declaração de guerra, o Palestra Itália de São Paulo virou o Palmeiras, o Palestra Itália de Minas virou Cruzeiro. E no caso dos japoneses que viviam no Brasil, o fim da guerra apenas piorou os conflitos. Acontece que a ideologia nacionalista propagada antes e durante a guerra afirmava que o imperador do Japão era imortal e que um japonês de verdade nunca poderia aceitar uma derrota. E como tinham vindo coisa de 164 mil imigrantes do Japão para o Brasil entre 1917 e 1940 com essa formação ideológica, as coisas rapidamente começaram a complicar. O ápice dessa repreensão aconteceu no dia 10 de julho de 1943, quando ao menos 10 mil imigrantes japoneses e alemães que viviam em Santos foram expulsos de suas casas e obrigados a viver longe do litoral. Quando a guerra acabou, parte da galera decidiu não acreditar na derrota do Japão, pois diziam ser uma propaganda do inimigo. Um pequeno grupo de imigrantes que permaneceu leal à verdade de que o imperador e o Japão eram invencíveis passou a se organizar numa associação clandestina que entre 1946 e 1947 partiu para o terrorismo. Estima-se que a Shindo Henmei, que em português quer dizer Liga do Caminho dos Súditos, tenha assassinado 23 japoneses que aceitaram a ideia de que o Japão tinha perdido a guerra. Os membros da Shindo Henmei chamavam os que acreditavam nas notícias da derrota do Japão de corações sujos. Eles chegavam na casa desses traidores e entregavam um bilhete exigindo que eles se suicidassem com uma espada, seguindo as tradições japonesas. Caso recusassem, e pelo que se sabe, nenhuma das vítimas aceitou, eles eram mortos a tiros ou golpes de espada. A ação desse grupo gerou terror nas colônias japonesas e em seus arredores, aumentando ainda mais o preconceito contra os imigrantes. Inclusive, houve grandes tentativas de linchamento de japoneses por brasileiros no interior de São Paulo. Tudo isso acontecendo já depois do fim da guerra, que aliás foi bastante significativo para o Brasil. Quando a Segunda Guerra finalmente acabou, Getúlio perdeu o pilar mais importante que sustentava sua ditadura, o comando militar, e foi derrubado por um golpe de Estado no dia 29 de outubro de 1945. O golpe foi dado pelos mesmos comandantes que tinham garantido seu poder até então. E mais uma vez, o argumento foi o de segurança nacional. Mas Vargas sobreviveu à queda, foi eleito pelo Senado em 1946 e voltou à presidência pelo voto popular em 1951. 3 anos depois de ser eleito, se suicida, após ser novamente pressionado por um novo golpe militar. E bom, é isso aí, galera. Se você quiser saber mais sobre essa história dos corações sujos, tem um filme muito bom que está indicado aqui na descrição, justamente com esse nome. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a história de Vargas, nós temos vídeos sobre Vargas, você pode procurar. A gente tem uma série que eu pessoalmente gosto muito sobre a Segunda Guerra Mundial. E é isso aí. Tem alguma coisa que você quer saber em especial? Tem alguma opinião que você quer dar? Ficou alguma dúvida? Pergunta pra gente aqui nos comentários. Isso aí, galera. Um grande abraço. É nóis. Tchau, tchau.